Fala aí, galera, eu soltei, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa ansiedade. A boliche não sai, o meta está muito longo. E, bem, meus amigos, aproveitando esse gancho, hoje eu quero debater com vocês enquanto a banlist não sai. Afinal de contas, o meta do Snake Eye tá aí há muito tempo, mano. Phantom Nightmare lançou em fevereiro desse ano e desde então o Snake Eye é meta e nada mais vê jogo além disso. Por mais que tenha uma ilusãozinha idiótica aqui ou ali com um Ritual Beastzinho, o Tenpai, lá antes teve o Fire King no começo e o Voiceless teórica. Não, é Snake Eye, foda-se, o formato tá durando. Não é o fato do formato ser duradouro que tá prejudicando e que precisa de uma banlist urgentemente, é o formato estar ruim. Porém, enquanto nós esperamos a banlist sair, já que até o momento ela não foi anunciada, eu quero comentar um pouquinho com vocês qual foi o meta mais longo do Yu-Gi-Oh! Contemporâneo. Eu vou chamar contemporâneo aqui o Yu-Gi-Oh! A partir da regra da mudança da Master Rule 3, salvo engano, que é quando você passou a não comprar mais na mão inicial, né? Quando você ganha no dado, escolhe ir primeiro, o primeiro comprava uma carta e começava com 6. Aí quem vai segundo, compra uma carta. Depois isso mudou, quem vai primeiro tem vantagem o suficiente a ponto de não precisar comprar uma carta na mão inicial. Então, ele começa com 5 e quem vai segundo, aí sim compra uma carta começando com 6. Então, essa vai ser a minha definição de Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, que foi de 2014. Eu vou pegar o meta do meu 2014 pra frente, de lá pra cá. Qual foi o meta mais longo, mais duradouro, né? O formato, ele tem alterações durante o percurso dele, durante o meta, né? Mas enfim, vamos tentar pegar qual foi o arquétipo que mais durou jogando no competitivo e, por consequência, qual foi o meta mais longo e onde a Konami demorou mais pra agir. Vamos entender um pouco disso porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá! Mas antes de você prosseguir com o vídeo, tem um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network. Só preciso colocar a foto deles aqui na tela, meu Deus do céu, tá aqui. TCG Network, acesse aí pra poder comprar as suas cartinhas, né? E é claro que se você acessar o site lá e for comprar as suas cartas, você pode usar o meu cupom pra ganhar desconto na sua compra, certo? Então, tem coleções recentes, você pode ir lá e comprar a coleção de reprint da Heritage Collection, você pode comprar a última Main Collection, né? Que é a Infinite Forbidden, e quando chegar as novas cartas, a Mega Team, eu vou anunciar tudo pra vocês, porque vocês podem comprar com desconto. Então acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui a gente vai de improviso total, tá? No freestyle máximo. Eu vou até tentar aumentar um pouquinho aqui a música pra não ficar muito alto, beleza. Então a gente vai no freestyle total. Eu tentei separar os decks aqui que a gente vai acompanhar. Eu botei na porra do Photoshop, eu demorei pra cacete pra fazer isso aqui, então assista esse vídeo, pelo amor de Deus, pra valer a pena esse esforço. Então tem a parte 1, tem a parte 2, que eu preciso aumentar também essa tela pra ela ficar apresentável, né? Então o meta vai começar aqui, né? O nosso formato, eu preciso tirar essa cor preta aqui, a gente vai começar, como eu disse pra vocês, lá na mudança da Master Rule e na coleção de Duelist Alliance, porque antes disso, a gente tinha vários decks diferentes no meta, desde Bujin, Firefish, remanescentes de formatos anteriores, né, porque, digamos assim, tava num limbo onde o principal deck que deu Power Creep em todo mundo, que era o Dragon Ruler, tava no topo do jogo. Ele foi tier 0 por um tempo, ele tomou uma banlist severa e desde então os metas anteriores é quem passaram a ser os metas recentes, que era Firefish, Traptrix, Dark World, Arpia, Mermeio, Madouche. Tinha muito deck diferente, Bujin, Geargia, o próprio Dragon Ruler, Light Swarm, tinha muito deck diferente. Enfim, mas esse aí era um hiato, onde a Konami tava esperando para lançar o deck novo de Power Creep e também para inserir você no Yu-Gi-Oh! Moderno, onde as cartas pegam cartas, as cartas não deixam carta pra trás. Eu fiz esse vídeo aqui em cima falando sobre Power Level, e é lá onde eu falo sobre quando os decks começaram a buscar as próprias cartas com mais consistência e a fazer muito do que eles querem cedo. E os decks que fizeram isso foi na coleção de Duelist Alliance ali no começo, no meio de 2014, né? Agosto de 2014, mais especificamente. E nós fomos inseridos nesse formato aqui, onde a mesma coleção lançou simultaneamente o Burning Abyss, começou a lançar, né, como exclusivo TCG, já que o TCG exclusivo anterior era o Noble Knight. Então o TCG exclusivo seguinte foi o BA. Né? Então o Burning Abyss foi lançado aqui, Duelist Alliance em meio de 2014. E quando ele lançou,
ele já era claramente melhor do que os outros decks, mas não só ele. O Shadow também tinha essa cara de ser um deck que deu power creep em todo mundo. Você fazia fusão usando o material do deck, punindo os monstros de extra deck, que eram as coisas boas que os decks faziam, e as cartas se pagavam. Tinha muita vantagem. As fusões, toda hora que ia, pegava a fusão pra você fazer tudo de novo. E você punia alguns decks fortes, inclusive o próprio Burning Abyss, fazendo Shadow Fusion e usando o material do deck. Então, era um conceito muito avançado para os decks que até então existiam. E o Satella também deu power creep nos decks mid-range de controle que existiam. Porque o Rota tinha saído da lista para promover os Nabonite, que era o TC exclusivo anterior. E o Satella foi lançado como sendo o deck de gadget até então. Porque você baixava o Deneb, pegava uma carta, setava um monte de carta. Porém, a carta que você pegava era um Altair, que entrava e invocava o Deneb de novo, que pegava follow para depois você agressivava com Exceeds. Ou não, se você estiver jogando contra Shadow, por exemplo. Então, esses decks deram muita power creep nos demais. O BA sendo muito agressivo, mas que tinha também uma capacidade de controle muito boa, mas ele tinha muita carta. As cartas estavam todas a 3. Graf, Seer, Turgide, Dante, tudo. Então, isso aqui foi o grande salto, né? E desde o lançamento deles, eles passaram a ser meta. Então, o ano de 2014, de agosto até o final do ano, foi com esses decks sendo os principais do meta, beleza? Mas aí a gente chega no começo de 2015, e aí eu não vou colocar como um novo formato, porque esses decks aqui continuaram sendo meta, porque no fevereiro de 2015 foi lançada a The Secret Force, que inseriu o Necroz no jogo, e o Klee foi lançado depois do BA, mas ainda em 2014. E ele começou a ser um competidor, mas de fato ali no formato do começo de 2015, como sendo um deck a ser levado a sério, teoricamente, né? Então, no ano de 2015, nós tivemos a inserção desses dois decks, mas os decks anteriores não tinham tomado lista que tirassem ele do jogo. Eventualmente, o BA tomou limitação no Turgide e não lembro de uma lista ser dada, por exemplo, no Shadow e no Satella. Então, eles foram se mantendo no jogo. A banlist veio, quer dizer, veio novos decks, o Necroz e o Klee, e o ano de 2015, de fevereiro, que é quando foi lançado ali o Necroz, até a morte deles, foi mantido o meta com esses decks. É claro, vai ter um Infernoid que fez uma coisa ou outra, o TCG exclusivo do Cosmo começou a ser lançado, os Magia Spectre foram lançados, mas nada que fuja muito disso aqui. O Ritual Bicho e o Yosinju eram decks que existiam? Eram, mas o competitivo, o hard mesmo, eram nesses decks aqui. E o BA, Shadow e Satella se mantiveram no meta naquele momento. Então, eles pegaram o final de 2014 e o ano de 2015, até que sucessivas banlists foram lançadas. Teve banlist que limitou Preparation of Heights, semi-limitou o Brownak, por exemplo, teve hits que aconteceram isso, o Turgide eventualmente foi limitado, o Sacrifice tomou lista, o Scout foi a 2, esse tipo de coisa aconteceram. O Floodgate foi mexida, eu não lembro qual, mas uma Floodgate foi mexida, enfim. Até que naquele ano de 2015, uma banlist veio e baniu o Shurit, limitou o Brownak e o Unicorn, e o Prep já estava limitado, então o Necroz morreu do jogo. Então, o Necroz foi dominante? Foi, mas ele foi de fevereiro até a banlist que rolou naquele mesmo ano, que foi mais ou menos ali em outubro, eu acho. Então, é como se o Necroz fosse o nosso Snake Eye, que daqui a pouco morre, eu espero. Então, ele não durou tanto. Foi só esse período em que o Necroz foi meta dentro do ano de 2015. E em paralelo a isso, o BA, Shadow e Satella já eram meta, eles continuaram sendo meta. Mas a banlist matou eles também, né? E o Shadow teve a Construct banida e o El Shadow Fusion limitado. O Shadow nunca mais viu a luz do dia no meta. Nunca mais. Ele morreu ali também, ficando um ano no jogo, vai. E o BA tomou hits também. O Graf foi a 1, o Turgide já tava a 1 e eu não lembro de outro hit ter acontecido no BA. Então, ele saiu vivo. O Satella já era um deck que também não tomou hits, o Rota foi a 1, mas ele tava tomando power creep. Até porque, no ano de 2016, nós tivemos a inserção lá em janeiro com Bosch, né? Do Pep. E o Pep foi tier 0. Mas foi por um período muito curto. Então, enquanto ali no começo de 2016, que é o formato seguinte a essa última banlist do final de 2015, o Pep foi o tier 0 e se manteve ali no topo do jogo. Por um mês, foi muito rápido, muito rápido. E aí a gente já entra no formato seguinte a 2016. Então o Pep não dá nem pra considerar porque foi muito curto. O formato seguinte trouxe e colocou no topo do jogo esses 4 decks aqui no ano de 2016, imediatamente depois da banlist de emergência. E como vocês podem ver, o BA tá de volta. Então o BA, dá pra dizer que mesmo com o hit na banlist, ele permaneceu no topo do jogo. Ele ficou fora por um períodozinho de tempo ali, porque o Pep era o melhor deck, sei lá, só o Paulo, o PRJ que usava essa merda desse BA. Mas uma vez que o Pep saiu, o BA já tava lá. Então, dá pra gente dizer que o BA ficou no topo do jogo ainda.
porque esses aqui eram os principais decks do meta. Ainda naquele ano de 2016, depois da banlist de emergência, veio uma nova banlist que não mexeu em nada de BA, não mexeu em nada de Monarca e continuou mexendo em Pêndulo, que enfraqueceu, mas o Pêndulo continuou sendo o deck útil com o Kirin, como eu já fiz vídeo aqui no canal. Mas no meio daquele ano, a coleção de Shiny Victories trouxe alguma coisa de Blue Eyes, que entrou no meta competitivo também, e a Main Collection seguinte trouxe Metal Foes, que começou a entrar no jogo, mas esses decks ali ainda não eram os principais, né? Ainda o Monarca, o BA, o Cosmo e o Pêndulo, com a exceção desses dois. A banlist de outubro foi quem tentou limpar o formato. Teve um hiato onde o Blue Eyes, o BA e o Metal Foes eram os principais decks, porque a banlist mexeu forte no Monarca, mexeu forte no Cosmo, no Pêndulo relativamente, mas o Pêndulo ainda existia, só que com Metal Foes, que era coisa nova de Pêndulo, e o BA ainda ficou existindo. Mas naquele ano de 2016, o formato deu uma mudada. Então, chegou coisas novas de ABC, o Metal Foes se manteve no topo do meta, tivemos o Paleozoic e o Hero como sendo talvez as principais opções para aquele formato. Ainda tinha Pêndulo, mas o principal Pêndulo era o Metal Foes, mas dava para jogar de performa pau se você quisesse, alguma coisa assim. Então, aqui nós já não temos mais o BA no topo do jogo. Isso aqui é mais ou menos outubro de 2016. Então, aqui o BA sai de cena. Dá pra dizer que o BA se manteve aqui no formato 2014, 2015 e 2016 até outubro, sendo que ele foi lançado em agosto de 2014. Então, ele se manteve no topo do jogo por um período de 2 anos e 3 meses, dá pra dizer. Por aqui ele ainda era rogue, mas já não era um deck a ser considerado meta. Ele tinha se fudido pra esses decks, tanto que o Paulo parou de jogar de VA por aqui e passou a jogar de ABC. Um deck solitário veio depois dele, né, que é o DDD, mas assim, a gente nem vai considerar. Então, beleza, temos essa configuração de meta. O Metal Foes aqui, né, foi lançado no meio de 2016 e até aqui ele ainda era meta. Só que nenhum desses decks, na verdade, só um deles, ia ficar pro ano seguinte, porque o ano seguinte, 2017, nós tivemos a inserção de Raging Tempest, que trouxe o Zodiac pro jogo. Ele foi o tier 0 da época, tinha alguns decks do lado competindo, mas a questão do Zu é que ele era uma engrenagem, assim como o Fiendsmith é. Então ele era usado em muitos decks diferentes, e o Zu era o tier 0, sim, mas tinha um monte de deck que usava ele também. E eu resolvi colocar aqui, pra poder completar o formato, o Infernoid, o Sapo e o Aleister, né, o Invoked aqui, que foi mais ou menos contemporâneo ali na mesma época, nesse ano de 2017, onde o Zu começou a ser usado, beleza? E aí o meta se desenrolou, tendo uma banlist. A banlist rolou aqui, né, em agosto de 2016 e ficou sem lista até março de 2017. E quando a banlist veio, mexeu um pouquinho no Zu, mas ele continuava sendo claramente o melhor deck e não mexeu em mais nada. O Invoked, simplesmente por questão de jogo, parou de ser usado. O Infernoid, tinha um Infernoid e o Lightswarm, que posteriormente o Lightswarm passou a ser um deck popular, principalmente depois da Minerva ser reprintada em Battle of Legends, se eu não me engano. Mas veio um deck que tirou o Paleozoic, que se manteve aqui no jogo, ó. Foi em outubro de 2016. E até aqui em 2017 ele tava lá. Mas em maio de 2017 veio o Ultra Draco. E o Ultra Draco mudava bastante as coisas. O Ultra Deck de Dino veio e colocou ele no jogo também. Mas não sei se dá pra considerar tanto. Mas aqui o formato ainda se manteve com o Zu, né? Ainda em 2017 com o Zu. O Infernoid caiu bastante. O Palio, com a existência do Ultra Draco, parou de existir. E o Aleister, coitado, ele só acenou no competitivo, mas rapidamente ele deixou de ser um deck competente no jogo. E o Zu se manteve com o Ultra Draco e o Dino como sendo talvez a terceira força. E ficou assim, até que veio uma banlist. A banlist veio em setembro de 2017 e matou o Zodiac. Então o Zu foi meta de fevereiro de 2017 até setembro de 2017. E ele morreu. O Ultra Draco permaneceu no jogo, no formato seguinte, naquele ato pós-banlist, junto com o Pêndulo Magician, que recebeu os novos Pêndulo Magician, né, com o Double Ares, o Black Fang, o Poison e afins. O Ultra Draco ainda estava sendo um deck ali, e nós tivemos a aparição do primeiro deck Link, como sendo talvez potencialmente competitivo, que era o Trickster, que era um deck que tinha abordagem diferente dos demais, usando muita hand trap, por exemplo, né? Beleza, então nós tivemos um período, mas foi muito curto, porque geralmente esse meta aqui, ó, é o meta que mata os melhores decks do jogo, tem um hiato com decks mais fracos, até vir o Power Creep na Main Collection seguinte. E esse Power Creep veio através de mais um exclusivo TCG, que era o Spyro. O Spyro veio ali, né, ainda em 2017, por volta de outubro, na box de Main Collection, que trouxe o Double Helix, mas ele não ficou muito tempo sem ser mexido, porque tomou uma banlist de emergência. Nessa banlist de emergência, enfraqueceu o Spyro, ele deixou de ser o único deck a ser usado, apesar de ser o principal,
principal, e você tinha do lado dele o uso do Pêndulo Magician, e ainda se você quiser forçar a barra pra caramba, dá pra dizer que tinha um Tricksterzinho aqui do lado, mas via de regra era meio que esses dois decks aqui, tá? Enfim, o Spyro, tendo a sua inserção em outubro de 2017, já tomando banlist de emergência, não durou muito tempo, porque o Link Brain Spec chegou. E aí pro ano seguinte, 2018, nós tivemos uma banlist que limitou a Spyro o campo. Limitou o campo. O Spyro, além da banlist de emergência, começou a ficar machucado. E o Electromite chegou, ou seja, Pêndulo Magician é o principal meta de 2018. Então o Pêndulo Magician aqui, ó, ele entrou no meta ali depois da banlist no Zul, 2018, passou a jogar com o Spyro e passou a ser o principal deck no começo de 2018. A gente já tem um competidor aqui, quem sabe. Junto dele, nós tínhamos também o uso do... Eu coloquei aqui diferentes versões de pêndulo, né? Porque apesar do Pêndulo Magician ser o principal, o Electromite era tão bom que decks pêndulos eram bons. Então você tinha diferenciações em Zefra e Metal Foes, mas era tudo pêndulo. A gente poderia englobar assim, apesar de que jogavam muito diferente, então dá pra diferenciar. E além dele, um deck competidor do lado era Ultra Draco, que se manteve aqui. Então, o Ultra Draco chegou em maio de 2017, se manteve no jogo o ano de 2017 inteiro não, vai. Porque aqui no formato do Spyro ele não tava. Não era uma opção viável. Mas no formato do Pêndulo Magician ele voltou a ser usado. Então ele teve um hiato sem uso. Mas ele ainda existia. Era certamente um rogue. E aqui ele ainda era um Tier 2, vai. Digamos assim. Porque o Magician era o principal com suas vertentes de deck de pêndulo. Isso demorou. Bom, a coleção nova que trouxe o Electromite, que colocou o Magician no topo do jogo, foi lançada no começo de fevereiro. E eles ficaram até o nosso nacional. Então até maio de 2018 o Pêndulo Magician era o principal deck. Então ele não durou tanto, né? Apesar de que dá pra você colocar que ele entrou em agosto de 2017 e ficou até maio de 2018. Esse foi o período do Magician aí no jogo. Mas rapidamente a banlist matou o Magician e o Ultra Draco. O Masterpiece foi banido. Pois é, e a gente entra no novo meta. Esse novo meta de 2018 trouxe o Sky Striker. E aqui tá um competidor. O Sky Striker foi lançado em Dark Saviors, maio de 2018. Isso. E junto dele veio no meta decks que foram efêmeros ali. Rapidamente eles saíram do jogo por ser problemático. O Golk, o Trickster do lado do Sky Striker aqui também eram os principais decks naquele momento, a partir da banlist, né, que matou esse deck de cima. O Pêndulo ainda era um deck Rogue, tá? Ainda era usado no meta. Mas nós temos aqui esses decks como sendo o novo meta, digamos assim. A banlist veio e aí teve diferenciações, né? De Summon Sorcerer, de Linkuriboh, cartas que podem ser usadas na América Latina, quer dizer, na América do Norte, mas não pode ser usado na América do Sul e na Europa. O Gol que foi mais meta nos Estados Unidos, mas não era meta na Europa e também na América do Sul, depois que teve a banlist, né? Que mexeu em algumas coisas, como o banimento do Invoke e do Goblin. E aí, nesse meio tempo, dá pra dizer que o Altergeist foi o deck que foi inserido aqui, né, no jogo. Inclusive, a gente teve um meta muito bom com Sky Striker, Altergeist e qualquer deck que quisesse ganhar de Sky Striker, tanto que foi aqui que apareceu o Jin Kabui usando aquele BA seca, né, mas enfim. E o Sky Striker dá pra dizer que ele é o topo do meta aqui ainda, o topo da cadeia alimentar desde maio de 2018. A gente avança ainda em 2018, uma nova coleção chegou, e aqui não teve aquela questão de uma nova coleção da Power Creep nos decks que existiam, porque o deck que existia já era muito forte, que era o Sky Striker, que foi lançado em maio. E geralmente a gente teve aqui decks que foram muito fortes lançados em fevereiro. Por isso que eles duravam 7 meses, mais ou menos. Então, em 2018 ainda tivemos o lançamento. No meta ainda de 2018, né? O Sky Striker se manteve naquele meta. Soul Fusion lançou e Soul Fusion trouxe o Thunder Dragon e trouxe o Danger Dark World FTK. Pois é. E aí tinha o Golk nos Estados Unidos ainda. Mas no meta geral, que é a maior... Eu vou considerar como a maior parte, que é a América do Sul pra gente e a Europa, não tinha mais esse Golk. E o meta se manteve assim, ainda com o Sky Striker sendo um deck relevante. O Prankids ganhou o ICS nesse meio tempo, mas não dá pra contar. Depois, quando a Summon Sorcerer foi legalizada pra gente aqui na América do Sul e na Europa, por exemplo, um Dark Warrior começou a aparecer. No começo de 2019, o Jess Cotton colocou no mapa ali o deck de Snow com Thunder, Brilliant Fusion, combo, uma banlist veio. A banlist veio, baniu o Brilliant Fusion, baniu o Snow, salvo engano, e a gente estava entrando no novo formato de 2019. Nesse formato de 2019, a gente tem a inserção do Salamangreat, lançado no Studio Deck em fevereiro de 2019, pro ICS do Seldorf, foi o primeiro torneio que valeu o uso do Salamangreat, mas em paralelo a ele, nós tivemos também o Sky Striker se mantendo no topo do meta, até então só com a banlist no Hornet Drones indo limitado, e tivemos também a inserção do Orkust, porque Savage Strike era a main collection daquele ano, daquele momento, e ele colocou o Orkust no jogo com a Orkust Nightmare. Antes disso,
Foi antes disso ou não? Não, foi só depois da Savage Strike mesmo com o Orkut, que tinha muito deck que usava a engrenagem de Orkut, ainda não existia Jinguiço, não existia Counter Trap, mas a engrenagem de Orkut ainda era usada muito mais como engrenagem, digamos assim. Então você tinha um monte de deck que usava a engrenagem de Orkut com Phantom Knights pra poder fazer as Atoff, mid combo do oponente, e era muito agressivo pra matar. Tanto que antes do lançamento do Savage Strike, eu acho que teve decks que estavam feitos só pra matar o Sala, naquele ICS Chicago. Eu tenho um podcast com o Paulo falando sobre isso, então mas o Sala era alvo. Mas enfim, o Orkut começou a aparecer aqui. E além dele, o Thunder Dragon se manteve. Então o Thunder Dragon, vindo aqui de outubro de 2018, se manteve pro ano de 2019. E o Sala teve lançamento aqui, fevereiro de 2019. Mas o Sky já tá meta desde maio de 2018. E a gente avança. Porque nesse ano de 2019... listas e listas aconteceram, lançamentos e lançamentos aconteceram, decks novos e decks novos vieram, veio Evil Eye, Dragon Maid, Marinces, outros decks que eu não vou lembrar aqui agora, mas sempre tinha um deckzinho de coleção especial, em Main Collection vinha um ou outro, mas parece que os melhores decks ainda não eram muito melhores, então esses decks aqui ficaram no topo do meta, mesmo com o Sala tomando limitação no Gazelle, limitação no Debug, limitação no Circle, o Sky Strike teve limitação no Kagari, teve limitação no Widow Anchor, limitação no Multi-Roll, o Orkut, eventualmente nesse ano, teve o banimento da Mermaid, mesmo assim o Orkut Sky era o melhor deck, e o Thunder, eu não lembro se teve alguma restrição forte, acho que o Argapen acabou sendo banido, né, o Guardragon Argapen foi banido no Thunder, o Nibiru começou a aparecer aqui, Dark Hullis deu uma mudada no meta, teve formatos e formatos diferentes, mas os decks do topo do meta eram esses aqui. Surgiram novos decks, né? Nós tivemos também, por um período curto, curto não, né? O Luna Light, ele se consolidou posteriormente. Teve um deck que foi bem rápido, mas que dava pra considerar como sendo competitivo, que era o Cyber Dragon Orkut, mas era enquanto existia Mermaid, fazia Infinity no quinto Summon e tal, pra jogar em volta do Nibiru, que era uma carta nova, muito usada, que afastava um pouco Sala, um pouco Thunder, dependendo do momento, e o Luna, ele acabou sendo um deck mais, assim, consolidado no meta, né? Até que veio a famosa banlist de 2020 e ela matou esses decks aqui de cima, né? Matou o Sala, matou o Sky, matou o Orkut, matou o Thunder, que foi a banlist de reboot. Então no começo aqui de 2020 foi quando veio a banlist de reboot que matou esses decks. E eles foram meta de... o Sala, por exemplo, ele se manteve no topo do jogo de fevereiro de 2019. E no começo de 2020 tinha um novo meta. Esse novo meta trouxe pro jogo o Spyro, que voltou, porque o Magician Souls passou a existir no jogo. Tivemos também aqui o Estrutura Deck do Shadow, que colocou o Shadow como sendo um competitivo relevante. Tivemos também o Dino, que voltou a ser um competidor, né? Pois é, e vinha Arcossauro como print na Main Collection seguinte. A Main Collection que veio nesse ano, ele não colocou nenhum deck no meta não. Trouxe Ignistas, se eu não me engano, mas os decks eram ruins. Plunder, foda-se, né? Então assim, foram decks rogues e com um lançamento novo ou outro, como o Estrutura Deck do Shadow, que colocou os decks no topo do meta. Mas aqui dá pra imaginar que esse é aquele período fraco, porque uma nova Main Collection vem pra colocar fogo no formato. Também teve outro deck que se manteve aqui no meta, né, que foi o Guardragon, o Salamangreat, né, que se manteve também. E o outro deck foi esse aqui, que é o Dragon Link, que foi a primeira aparição de fato do Dragon Link, né. Esse formato do começo de 2020, pós-banlist de reboot e pré-lançamento do Needle Fiber, teve esses decks aqui no topo. E o Sala se manteve lá. Então, o lançamento da box que trouxe o Needle Fiber pro jogo foi final de março de 2020, já com pandemia vigente e os torneios cancelados. Veio uma coleção nova, que era o The Secrets, eu não lembro agora o nome da coleção, mas é a coleção que colocou decks novos no topo do meta e tirou esses decks, alguns desses decks aqui do topo do jogo. Mas vamos olhar pro Sala. O Sala lançado em fevereiro de 2019, que a gente tem a impressão de ser um meta longo, 2019, ficou o ano inteiro 2019, e depois de tomar banlist, ele se manteve como sendo um dos melhores decks, tá? Mas parou de ser usado, vamos colocar abril de 2020. Esse foi o período do Sala. 1 ano e 2 meses no topo do jogo. Longo? Pois é. O Sky Strike não vingou, então ele morreu mesmo no começo de 2020. E o Sky Strike ficou no jogo de maio de 2018 até janeiro de 2020. Isso dá o quê? 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Esse foi o período do Sky Strike no meta. É mais longo do que você achava? É menos do que você lembrava? Foi mais ou menos isso aí, tá? Em 2020, depois desse hiato aqui de coisas fracas, nós tivemos de fato as coisas fortes que ninguém esperava, que era o Adamancipator, seguinte a esse formato, né, junto com o Eldritch.
E o Dragon Link, dá pra dizer que se manteve aqui, né? Porque teve mistura nesse formato, foi um pouco estranho. Tivemos muito LCS, acho que o Sky ganhou um LCS, que não dá pra contar muito. O Dragon Link usava uma vertente de FTK, mas dá pra dizer que ele se manteve rodeando ali o formato. Foi um formato estranho. Só tinha LCS, não tinha torneio e era muito ruim. E ele piorou, tá? Ele piorou, porque esses decks aqui se mantiveram no jogo, junto com o Infernable Knight, que veio naquela coleção de ROTD, que eu não lembro agora o nome da coleção, que trouxe também o Dogma. O Dogma, que era um deck junto com o Eldritch e com o Zodiac, que o Paulo, inclusive, usava eventualmente. Esse ano foi ruim, mas desde o lançamento aqui desse deck, né, do Adamantipator, por exemplo, que foi abril de 2020, ele ficou no jogo até aqui, né, que é a coleção main de outubro, e esse formato se manteve. Até porque a Konami não queria dar lista. Até que veio a última coleção Main Collection do ano. Essa última coleção Main Collection foi a Phantom Rage, que trouxe os Zeus. E eu acho que a partir daí aqui começou a ser um deck de Zodiac com Dogma, na verdade, tá? Então ignoro o que eu disse antes, apesar de que eu acho que ele ganhou um LCS. O Invoked Dogma, mas enfim. E aqui você tem o Virtual World, que entrou no jogo, mas ele tava rodando com toda essa galera, ó. Do Adamantipator, do Eldritch, do Dragon Link, do Infernable, do Dogma Azul e do Virtual World, e o Dino, tem o Dino aqui ainda que se manteve, né, e por isso que ele tá aqui em cima. Todos esses decks foi um meta horrível, mano, foi um meta horrível. Até que veio a banlist que baniu o Linkroys, que baniu algumas coisas, e aí algumas convenções começaram a mudar. A gente entra no começo, final de 2020, mas começo de 2021. E aqui nós temos o seguinte, o Virtual World se mantendo como sendo um dos melhores decks depois da banlist que matou o Infernable, que matou o Dragon Link, que matou alguns outros decks. Nós tivemos um meta disputado entre o VW, o Drytron e o Dragon Link. Mas tinha o Zodiac Eldritch, que eu esqueci de botar aqui, né? O Zodiac Eldritch também estava por aqui. O Dragon Link apareceu no final do formato só no final do formato. Mas dá pra dizer que ele estava por aqui ainda. O Zodiac Eldritch também, mas ele não vai nem contar aqui no final. Ele não foi o meta mais longo, né? Enfim. Não demorou tanto, o ano 2021, porque em março veio uma nova banlist que baniu o Calamity, baniu o Union Carrier do Drytron e limitou a Benten. Isso enfraqueceu os decks do topo e abriu espaço pro Dragon Link ser o melhor deck naquele formato. Ele definiu aquele formato que teve o teto diminuído. Então decks Rogues voltaram a ser bom, como o Invoked, que voltou a ser um deck bom, porque o Dragon Link era o melhor deck, o Invoked tinha um jogo bom com o Dragon Link, e o Prankids começou a ser relevante. Phantom Rage, que é a coleção que foi lançada ali por volta de outubro, novembro de 2020, que trouxe o Virtual World, ele trouxe o Prankids Meow Meow. Pois é, e ele não era deck competente. No meta aqui anterior, antes do VW e do Drytron tomar lista, o Prankids já existia, e ele não era bom. Mas ele passou a ser bom depois que o VW e o Drytron parou de ser usado. Ele passou a ser um deck relevante pro jogo. Nós tivemos ali um períodozinho com esses sendo os principais decks do jogo. A Trident nesse meio tempo saiu da lista, tá? Mas o Zodiac vai entrar na equação, principalmente quando o Tri-Brigade chega. O Tri-Brigade chega na coleção de Liov, né, no meio de maio, se eu não me engano. E o Tri-Brigade passou a ser um dos decks mais competentes, junto com o Dragon Link, junto com o Prankids, e dá pra tentar tirar um pouco o Aleister, o Invoked, dessa equação. Além dele, tivemos, na verdade, nós tivemos o Zodiac Trident aqui, né, porque aí o Zodiac, depois que a Trident saiu da lista, dava pra usar o Zodiac com o Tri-Brigade ou o Zodiac puro, inclusive era uma opção muito boa naquele formato, tá? Então, nós temos isso aqui. E aí eu te convido a olhar pro Dragon Link, porque o Dragon Link passou um período grande sem morrer, inclusive ele existe até hoje, né? Mas assim, como sendo o deck do meta, que define o meta, nós tivemos aqui no começo de 2020, tá? Começo de 2020 o Dragon Link permeou o ano de 2020 inteiro. Ele parou de existir depois que o VW foi lançado, mas ele voltou a ser usado no mesmo formato em que o VW existia, tá? Então aqui no começo de 2020 o Dragon Link passou a ser incorporado e aqui em 2021 nós estamos chegando no meio do ano e ele ainda tá lá. Um ano e meio de Dragon Link. Bom, o novo meta vem aí, né, mano? Bode chegou e trouxe o Sword Soul pro jogo. Além do Sword Soul, a coleção especial daquele ano trouxe também o Light Lusk, né? A coleção de Synchro que veio o Barone trouxe o Light Lusk. E aqui tá formado o novo meta, onde nós tivemos uma banlist nesse meio tempo. Antes dessa coleção ser anunciada, a banlist enfraqueceu o Prankids, limitando o gato. E aí isso deu a sensação de que não dá mais pra jogar de Prankids. Eu acho que foi só isso que aconteceu, né, no Prankids, foi só a limitação do gato. E eu não lembro de outro hit severo que tenha acontecido.
No Tree Brigade, não lembro de ter hit. Talvez um tanking da 2, alguma coisa do tipo, mas a Trident foi banida, tá? Parou de existir Trident, não dava mais pra jogar de Zodiac Tree Brigade. O meta passou a ser esses aqui os principais decks. O Aleister ainda jogava, tá? O Aleister ainda se manteve aqui desse formato, que é final de 2021. Depois da coleção de bode, que é a coleção de onde? De outubro, eu acho? Eu acho que é de outubro. Enfim, e aí você tem esse meta. Até chegar 2022. 2022, nós temos a repetição de algumas coisas. Opa! Nós temos a repetição de algumas coisas aqui, né? Que é o Sword Soul se mantendo no formato seguinte de 2022, em janeiro. Teve uma banlist nesse ano, né? A banlist que voltou o Skill Drain, limitou o Lady Lusk Rank 1, aquela que busca, né? E baniu o Protoss do Sword Soul. Baniu o Protoss do Sword Soul e eu acho que não teve muitos hits que machucaram muita gente, não. De matar, assim, e tal. Mas veio uma coisa que colocou o Prankids de volta no jogo, né? Não sei se vocês vão lembrar, que veio o Prankids, passou a ser meta porque existia o Brave Token, né? E não só o Brave Token, mas o fato do Brave Token existir colocou um monte de deck no radar. O Eldritch com Brave Token, qualquer porra com Brave Token que fazia Scythe. Mas eu vou colocar só o Brave Token com Prankids aqui. E o Sword Soul se mantendo no formato seguinte. Esse formato durou até chegar a coleção que voltou a ter torneios presenciais, porque até então não tinha torneio mais presenciais. Mas o primeiro torneio presencial que teve, se eu não me engano, tava nesse formato aqui, que começou em janeiro de 2022, tá? Coisas novas foram inseridas, como o Structure Deck do Despia e o Flanderise, que tinha sido lançado na coleção de bode, né? Junto com os demais. Junto com o Sword Soul, por exemplo, mas ele não tinha jogo. Mas por aqui ele começou sim a ter jogo, né? Justamente porque tinha muita incidência de uso de Scythe, deck de Scythe, o Flanderise não tomava isso, então dava pra quebrar alguma coisa que ele fazia. O DPE era uma carta muito presente, aqui a gente tava herdando o formato OCG, onde todo mundo dava Brave e DPE. Então nós entramos nesse formato aqui que foi um pouco confuso, mas foi muito ruim, inclusive, foi um formato péssimo. A Banlist veio e matou a Anaconda, baniu a Anaconda do jogo. O Despia passou a ser um deck competente e competidor por aqui. O Brave Token não tomou hits. O Flanderise não tomou hits. E o Punk teve a nova Punk, que colocou o Punk como sendo uma engrenagem. Mas isso durou até o meio do ano, vai? Na verdade, durou até agosto desse ano. Porque em agosto o meta mudou. Vindo com aqui... Opa! 2022 ainda, né? Com o Tiara Laments, com o Splight e com o Mathmech. Colocou esses decks no jogo. Quando esses decks passaram a existir, esses decks aqui de baixo morreram, tá? Morreram, esquece eles. O formato foi definido por esses decks. Apesar de um ou outro topar, fazer top 32 aí de um torneio e tal, mas esses aqui eram os principais. Então, o meta do Sword Soul durou de outubro de 21 até agosto de 22. Menos de um ano também. Então, o Sword Soul tá descartado. O Prankids começou a jogar aqui em 2021, né? Em abril. Em março, né? Depois da banlist. Vamos colocar abril. Abril de 21. E ele durou até agosto de 22. Mais ou menos, né? Porque aqui ele deixou de existir, ó. Aqui o Prankids deixou de existir e só voltou no começo do ano. Então, o Prankids não tá na equação. Não tá. E aqui o meta do Tiara Laments com o Splight, ele foi se arrastando. Nós tivemos o Shizu com o Tiara Laments Tier 0, né? Em outubro. Foi Mama foi novembro de 2022. Lançou o Shizu Tier 0. Dá pra colocar outro deck do lado? Dá pra colocar o Flanderise Exorcister? Não vai rolar, né? Mas em fevereiro nós tivemos uma banlist que matou o Tiara Laments e colocou o Cacheira no jogo. Então o Tiara Laments, que foi o Tier 0, ele não teve banlist de emergência, igual o Pepe e o Splight tiveram, mas ele não ficou por muito tempo. Né? Porque o nosso deck aqui foi lançado em agosto de 2022 e ficou só até fevereiro de 23. O Tiara Laments ficou muito pouco tempo no meta, mas muito pouco tempo. Coitado. Entramos no novo ano de 2023. E aqui em 23 nós temos um Surumbandê, porque o Cacheira ele representava grande fatia dos torneios Premier, mas dava a impressão de que tinha muitos outros decks do lado dele. Eu vou colocar Labyrinth, vou colocar o Mathmech como se mantendo, vou colocar o Despia voltando a ter relevância, vou colocar o Splight, que teve banimento do Elf, mas continua sendo um deck relevante, e vou colocar aqui o Runic, que passou a ser uma ótima abordagem no formato, seja com Naturia, seja com Splight, seja com Full Hire. O Runic era muito popular. Esse aqui foi o nosso começo de ano 2023, até que a Konami lançou na coleção nova o Super Heavy Samurai, que durou pouco, como vocês bem lembram, e depois a gente teve o formato seguinte com Dune, que é a nova Main Collection, depois da banlist que baniu o Super Heavy Samurai. Nós tivemos a inserção de coisas novas, como o Unchained e também o Perilly, porque veio em Dune suporte novo para Perilly ser um deck relevante.
né? Tivemos coisas, diferenciações do formato, o Unchained passou a ser um deck muito competente no formato, o Kashira caiu porque a matchup não era boa e o Unchained desviava das techs, mas rapidamente, depois que o jogo começou a ficar focado em Unchained, o Flanderize cresceu, né? Tanto que eu vou ter que colocar aqui, ó, o Flanderize cresceu e o Kashira, depois que as techs pararam de pegar ele e ficaram focada no Unchained, o Kashira voltou a crescer. Mas durou muito porque veio uma banlist, lembra? Veio uma banlist que baniu a Rise Heart, pois é. E o formato seguinte foi horrível, porque depois que o Kashira foi banido, o formato piorou muito. Piorou muito. O Kashira dominava, era um deck chato, era. Mas depois que ele saiu, o formato ficou uma merda. Mas nós tínhamos ali o jogo com Rescue, com Tiara Laments, com o Infernable Knight. Tínhamos o Tiara Laments, falei. Mikanko ganhou o torneio, era muito aberto, muito aberto. Além do Unchained, do Perry, Flanderize, todo mundo continuar jogando, tinha muitas outras opções. O Fire King veio ali pro final do ano, barra começo de 2024, e o formato ficou assim. Veio uma banlist, né, que limitou o Rescue Ace, veio a banlist que baniu a Isolde, então tirou o Noble Knight do jogo, graças a Deus, e não teve muita mudança não. Até que a gente chega em 2024, onde em 24 nós tivemos o Snake Eyes sendo lançado, né? O Pop é a carta que veio que deixou o Snake Eyes ser jogável. Tinha outros decks do lado, você pode dizer que tinha o Voiceless, você pode dizer que tinha alguns outros decks competindo, mas na prática o formato era isso aqui. Fire King e Snake. Depois o Will Bell passou a ser uma opção que você incorporava no formato, e agora nós temos o Fiend Smith. E o Snake Eye tá desde fevereiro de 2024. Para decks que começaram a ser meta em fevereiro de um ano, vocês viram que tem um relativo padrão, e a época de morrer é geralmente agora. É difícil ter um deck que foi lançado em fevereiro e se manteve como sendo muito relevante por muito tempo, né? Eu tô falando isso, mas eu acho que o único que existe é o Zodiac, né? O Necroz foi lançado em fevereiro de 2015, morreu mais ou menos nesse meados que a gente tá agora, agosto, setembro. Ele foi em outubro, mais ou menos, né? Morreu, deixou de existir. O Pêndulo, que seria mais ou menos esse deck de fevereiro, foi muito rápido que ele morreu. Mas enfim, o Monarca, que é um deck de estudo deck também dessa época de fevereiro, morreu, mais ou menos no período de agosto, setembro, por ali. O Zodiac, que é um deck de fevereiro também, morreu em agosto, setembro, né? Setembro foi onde ele morreu, foi decapitado, tá? E é um deck que foi lançado também em uma coleção de fevereiro. O Magician recebeu suporte bom na coleção de fevereiro, foi decapitado em maio, também não durou muito tempo. O Salamangreat, que é um deck que foi lançado em fevereiro também, tá? Em estudo deck, mas eu vou arredondar pra fevereiro, porque é geralmente quando tem um volume bom de anúncios, né? Que vem a Main Collection, às vezes vem estudo deck que muda as coisas. Nesse caso, o Sala durou um ano. 1 ano e 2 meses, né? E o Snake Eye tá durando de fevereiro pra cá, tem o quê? Do mês 2 até o mês 8, 6 meses até agora? Parece uma eternidade, mas não é tanto tempo assim. E, no final das contas, qual foi o meta mais longo depois da gente ter passado por toda essa retrospectiva, meus amigos? Qual foi o meta mais longo? A gente vai chegar à conclusão que a gente vai ter como concorrente o Sky Striker. O Sky Striker que durou aqui de 2018, né? De maio de 18 e ficou até janeiro de 20. Então ele ficou ainda no ano de 2018. Quanto que é, mano? 12 menos 5, 7. Ele ficou 7 meses, mais 1 ano e 1 mês. Então, 1 ano e 8 meses. Não chegou a ficar 2 anos o Sky Striker. Mas ele é um concorrente. Fora ele, não tem um deck que tenha durado tanto assim. Não tem um deck que tenha atravessado tantos formatos. Definindo o formato, né? Ainda hoje existe Dragon Link? Existe. Ele é meta? Não é. Não dá pra colocar que ele tá hoje aqui no meio do meta da galera, né? Não dá. Então quem é o meta mais longo? Qual é o meta mais longo da história? O deck que mais tempo ficou no meta, definindo o meta. É o Burning Abyss. O Burning Abyss do Yu-Gi-Oh! Contemporâneo é o deck que ficou mais tempo definindo o formato, definindo o tech que você usa, definindo matchups a serem usadas. Porque, se você não lembra, o Burning Abyss foi lançado aqui em agosto de 14, ele ficou esse resto de ano inteiro, o ano de 2015 inteiro, mesmo depois de ter tomado banlist, ele foi quem menos sentiu na banlist que matou o Necroz e o Shadow e o Satella, só toma Power Creep mesmo. Ele permaneceu no jogo, ele ficou fora aqui um mês, porque o Pepe era o Tier 0, mas depois que o Pepe tomou lista, que já foi em fevereiro, eu acho, ele foi lançado em janeiro, com as cartas restantes, né? Ele ficou o ano de 2016, até tomar a banlist, até começar o formato do ABC, que foi outubro. Então, ele foi meta de agosto de 14, ficou até em agosto de 15, fez 1 ano. Em agosto de 16, quando teve a banlist, ele fez 2 anos. E até outubro foram mais 2 meses. 2 anos e 2 meses é mais ou menos o período em que, se você descontar um mês do Pepe, dá pra dizer que foi 2 anos e 1 mês, vai?
foi o deck que mais tempo ficou no topo do jogo, definindo o formato, definindo o que você vai usar, tendo que se preocupar com o Dante Milano 3. O BA foi o meta mais longo, pelo menos pelo que a gente olhou aqui. Eu posso estar errado em alguma avaliação, eu posso ter esquecido algum deck. No meta do Magician, que eu esqueci de botar o Mac Knight com Invoked, que era certamente um deck competente da época, mas talvez eu não tenha errado por muito. Por mais que eu tenha errado, eu acho que não vai mudar o resultado final. O BA é gigante. Chupa Paulo, que abandonou o BA. Ele jamais te abandonaria. Mas é basicamente isso, meus amigos. O que vocês acharam? Diz aí se o vídeo ficou maçante ou se vocês gostaram. Valeu, falou e até mais.